pessoal, que vocês sejam muito bem-vindos ao canal Os que Esperam no Senhor. O objetivo deste canal é que você seja edificado pela palavra do Senhor. Que essa palavra alcance o seu coração de uma forma especial. Se inscreva no canal, deixe seu like para que possamos continuar trazendo outros vídeos aqui. Deus abençoe. De pé, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E vamos ler o versículo 42 ao 47, bem conhecido, um dos trechos mais conhecidos deste livro. Atos 2, 42 ao 47. Dizem ser este o retrato da igreja primitiva. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem diz amém? E nós temos aí em Atos, é o que a igreja deve fazer entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Depois que Jesus sobe ao céu e os anjos dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando? O mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver descer. É nos dado uma missão para preencher essa lacuna, não é? O que seria de entender? Se Jesus subiu e vai voltar, a gente vai ficar esperando. E nós estamos esperando. Mas não é uma espera passiva. Já que ele não está aqui, a gente vai esperar ele voltar para a gente fazer alguma coisa. A igreja, enquanto espera, trabalha. E trabalha na evangelização. O que é que a igreja faz entre aí a primeira e a segunda vinda de Cristo? Missões. Missões urbanas, missões intermunicipais, interestaduais, missões transculturais. A igreja que está de braço cruzado dizendo: a gente está tudo salvo e estamos aguardando Jesus, apenas essa igreja está fora do modelo bíblico de Atos. Essa igreja ela tem que estar ativa, proativa, reativa, interativa, não é? Não pode ficar somente se reunindo para cantar, para aprender a palavra. Não, a igreja tem que estar produzindo para que possa comparecer ao Senhor e apresentar os seus molhos. E aí no capítulo 2, onde nós paramos, o primeiro verso diz que na festa, que era uma das 3 principais de Israel, todos estando reunidos, eles foram visitados pelo vento, pelo som e pelo fogo. Eles ouviram, eles viram e sentiram o derramamento do Espírito Santo. Interessante que o derramamento do Espírito Santo, né, em Pentecostes não foi algo abstrato, foi algo concreto, embora tenha sido espiritual. Porque as pessoas testemunharam, vendo o fogo, ouvindo o som e sentindo o soprar daquele vento espiritual. Glória a Deus. Isso aqui, evidentemente, era o começo da igreja. A igreja não começa em Mateus 16 e 18, porque Cristo diz ali: edificarei a minha igreja. Então ele estava falando que era algo que ele ia fazer futuramente. E a igreja é inaugurada, o corpo de Cristo, com a inserção de membros neste corpo. Mas quem faz a inserção, o batismo do membro no corpo é o Espírito Santo. Então, depois que o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, a igreja é iniciada, porque não tem igreja sem ação do Espírito Santo. O que faz um crente entrar no corpo de Cristo não é o certificado do discipulado. Isso são coisas que a gente faz, né, burocráticas, institucionais, que organizam a igreja e replicam mandamentos e orientações bíblicas. Mas não é um pedaço de papel
que assegura que alguém é do corpo de Cristo. Não só certificado do discipulado. Tem gente com a carteira de membro, mas não está no corpo de Cristo. Isso aí é sério. E quando é que a gente vai ter certeza disso? Quando Cristo vier buscar a igreja. Aí a gente vai ver, tem pessoas com a credencial de membro, todo ano até atualiza, mas não está no corpo de Cristo. Às vezes não foi nem regenerado ainda. Mas é claro que tem que se cumprir as escrituras se há pessoas assim que estão dentro da igreja, mas não são igreja. Mas quando o Espírito desce, a igreja agora vai dando os seus primeiros passos. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz no comentário aqui de Atos 2 que há 2000 anos um fósforo foi riscado na Palestina. Um fósforo, mas que gerou um incêndio espiritual que está queimando até hoje. Glória a Deus, né? É um livro muito bom do pastor Silas Daniel, que fala sobre o batismo no Espírito Santo, um livro grosso, é um livro bem sustentado teologicamente, e ele descreve historicamente como foi a manifestação do Espírito Santo ao longo da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna, até chegar na Idade Contemporânea. E a gente pensa que ali da Idade Antiga até a Idade Contemporânea houve um intervalo muito grande e o Espírito de Deus não falava, não se manifestava. Mas quando você vai buscar documentos históricos, pais da igreja, historiadores, reformadores, você vai encontrar pessoas testemunhando profecia, línguas estranhas, interpretação de língua, expulsão de demônio. Então, o fogo nunca se apagou. É bem verdade que, em alguns momentos, ele ficou só a chama do pavio que fumega. Mas o Espírito, de vez em quando, vem, né, abana o comburente do oxigênio do céu e aquele fogo reacende. Em pleno século XXI, nós estamos vivendo um tempo de muita efervescência espiritual. Muita mistura, muita bagunça, muita heresia, mas no meio de tudo isso, a igreja está vivendo um derramamento do Espírito. E isso é marcado pelo crescente desejo evangelístico, pela necessidade de santificação, o povo buscando a oração. Não é todos, nunca será todos, infelizmente. Mas a gente testemunha no globo da terra, muita gente buscando e recebendo este poder do Espírito, demonstrado numa vida de santidade, num ardor missionário e na expectativa do retorno iminente de Cristo. Essas são algumas das características verdadeiramente de uma pessoa avivada. Agora, Deus poderia ter escolhido qualquer momento para derramar o seu Espírito. Ele escolheu a festa de Pentecoste. E a simbologia do Antigo Testamento se encaixa com a da Nova Aliança, não é? Pastor Antônio Gilberto faz essa analogia muito boa na sua Bíblia de estudo, quando ele diz, na festa de primícia, nós já estudamos aqui, quando vimos o livro de Êxodo, os feixes de trigo eram movidos, porque era a festa onde você entrava na lavoura para colher a planta, e antes de iniciar a colheita, se pegavam os primeiros feixes para dedicar ao Senhor, como gratidão pela colheita que ia ser feita. Era a festa das primícias, porque a Deus não se dá resto. Não é isso? A Deus nós damos primícias. Quando terminavam a colheita, 50 dias depois, eles vinham agora e apresentavam ao Senhor uma nova oferta. Só que em Pentecostes eles já não apresentavam só galhos, o grão. Eles já apresentavam o pão, porque já tinha produzido, né? E aí o pastor Antônio Gilberto faz uma analogia interessante, eu até copiei. Nas espigas, os grãos estão unidos, mas são distintos. Você pega uma espiga, tem 100 grãos lá. É tudo grão, então juntinho. Mas você vê cada grão separado. Mas quando você olha para o pão, você não vê agora a individualidade de cada grão. Tudo se formou uma coisa só, uma massa só. Porque passou por onde? Pelo fogo. Eu vejo que coisa tremenda essa analogia que ele faz. Tem uma lição muito grande. Depois que eles passam pelo processo do fogo, o trigo, o galho, a espiga com os seus grãos, vira uma massa uniforme e homogênea. Mesma coisa foi a igreja. Antes do fogo, ela tinha só união. Mas depois do fogo de Pentecostes, ela tem agora unidade. Ela se amalgama, ela se une em um só propósito, em uma só intenção. A igreja que passa pelo fogo, as individualidades se desfazem
E um senso verdadeiro de comunidade, de comunhão, é fortalecido no meio da igreja, não é? A gente pensa no fogo do Espírito só para falar em línguas, sapatear e se arrepiar, mas uma igreja verdadeiramente cheia do fogo é uma igreja una. É o mistério da unidade na diversidade. Paulo disse, são vários os ministérios, são várias as operações e são vários os dons, mas um só é o Senhor, um só é o Deus Pai, um só é o Deus Espírito. Então Deus opera esta unidade na diversidade. Quando um ajuntamento cristão, as individualidades aparecem mais do que a coletividade, está faltando fogo. Não é? Quando o pregador, o cantor, o pastor, o dirigente, o líder, a missionária, o apóstolo, seja lá quem for, os títulos aí que botam, toma a centralidade da igreja, convidando até Jesus para se afastar. Dê licença aqui, porque o senhor está tomando muito espaço, está tomando o meu espaço. Então essa igreja ainda não passou no fogo do Espírito. Por isso que a primeira coisa que Jesus vai dar à igreja é fogo, para que ela chegue a esta verdadeira unidade. E o verso 4 diz que foram todos que foram cheios. A palavra todos, nós já vimos aqui, é muito presente em Atos dos Apóstolos. Sempre que se fala da igreja, se mostra que todos tinham algo em comum, né? E nós já vimos na semana passada. Aqui em Atos 2, Deus vai reverter a maldição de Babel, porque em Babel o homem construiu uma torre querendo chegar no céu, mas ninguém vai a Deus se não for por ele mesmo. E o Senhor desfez a intenção dos povos, embaralhando as suas línguas. Em Pentecoste, Deus desfaz essa maldição, quando agora ele unifica a linguagem. É evidente que todos continuavam com as suas línguas, mas Deus opera ali um milagre para que, enquanto os discípulos falavam, cada estrangeiro ouvia a sua própria língua. É o fenômeno da glossolalia. E nós, pentecostais, também cremos no fenômeno da xenolalia. Deus, ele pode fazer duas coisas pelo Espírito. Ele pode nos dar a capacidade de falar um idioma humano que a gente nunca aprendeu, por uma ação miraculosa, com fins evangelísticos. Então Deus pode tomar a gente falando francês, mandarim, curdo, árabe, hebraico, qualquer língua, a fim de que alguém entenda a mensagem do evangelho. Isso é um milagre. O milagre da glossolalia. É você falar uma língua humana que você nunca aprendeu. Mas o Espírito de Deus também opera outro milagre, que é a xenolalia, que é você falar uma língua que não é humana e que você também nunca aprendeu. É a língua espiritual, são as línguas estranhas. Este é o dom de variedade de línguas que Paulo fala. Variedade de línguas ali não é de idiomas, porque se eu ficar falando francês, inglês, espanhol, isso não edifica o meu espírito. Então, aquele dom de variedade de línguas, os cessacionistas dizem que é a capacidade de aprender vários idiomas. Então, mande alguém ficar lá de joelho, falando só inglês, e veja se ele vai sentir a presença de Deus. Não necessariamente, não é? Agora, Paulo diz que quando eu falo em línguas, essas línguas, as línguas estranhas, as línguas espirituais, o meu espírito é edificado, porque aquela linguagem ali é uma linguagem espiritual. Essa é a linguagem que evidencia, no nosso credo pentecostal, a evidência inicial de que alguém é batizado com o Espírito Santo. Evidência inicial. Porque Deus não vai mostrar que nós somos cheios somente porque a gente falou em línguas no dia que a gente foi batizado. Há outros sinais de que alguém é cheio de Deus. Inclusive, a produção do fruto do Espírito. Porque tem gente aí falando língua estranha na internet, tem gente aí fazendo vídeo, fazendo piada com língua estranha, e aquilo ali não evidencia que ele é cheio de Deus. Não é só falar em línguas, tem que ter o fruto do Espírito, uma vida de santidade, de vigilância, para demonstrar, é claro, que eu sou cheio de Deus. Agora, temos que entender uma coisa. Isso é dom de Deus. Então, Deus dá a quem Ele quer, quando Ele quer. Nós somos pentecostais, cremos no batismo com o Espírito Santo, mas a gente tem que ter cuidado para não chegar para uma pessoa que não é batizada e dizer, olha, está faltando algo. O irmão tem que ter cuidado. O irmão está aí só na reserva. E às vezes a gente quer calcular o índice de espiritualidade de alguém baseado na nossa.
Mas a gente não pode calcular o índice da espiritualidade de alguém baseado na nossa, é baseada na de Cristo. Ele é o padrão. Então eu digo, olha, eu falo línguas estranhas, eu falo umas 12 línguas estranhas por segundo. Então você não está falando, então eu sou mais crente que você. Não podemos fazer isso, porque é dom. É Deus quem dá. E ninguém pode tomar o motivo de não ter recebido ainda esse dom do Espírito, esse revestimento de poder, como que Deus não gosta de si, ou eu não sou crente suficiente, está faltando alguma coisa em mim. Pode ser que haja, sim, essa motivação. Deus não está derramando porque tem algo em falta, mas isso é dom. Se a gente busca, Deus dá. É desejo de Deus dar, mas de acordo com a sua vontade soberana. Ele não deu à igreja nenhum parâmetro para ficar estipulando quem é crente ou quem não é, baseado nisto. A gente tem que ter esse cuidado. Porque o dom é passageiro, agora o fruto é eterno. E às vezes o irmão ainda não tem esse revestimento, mas está ali na com veste branca, está em santidade, está dando bom testemunho, e se a trombeta tocar, ele vai subir. Ah, irmão, porque disseram a mim que quem não foi batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo. Isso é uma inverdade. O Espírito Santo desce sobre você e faz morada em você quando você aceita Cristo como seu Salvador. Ali você recebe o Espírito Santo. É Ele quem opera a regeneração. É Ele quem nos faz uma nova criação. É Ele que nos batiza no corpo de Cristo. É Ele que nos dá a filiação, o direito da gente ser irmão de Jesus. É o Espírito Santo que faz isso. Agora, além de tudo isso, Ele também quer nos dar um revestimento, um upgrade, um plus, um bônus, que é, evidentemente, o revestimento de poder. E aí a gente busca, porque essa promessa, disse Pedro, veja aí para quem é, esse versículo é um versículo que nos posiciona diferente dos irmãos cessacionistas, que são aqueles irmãos que dizem que o batismo e os dons foi somente para a igreja primitiva. Mas Pedro, pregando lá em Atos 2, ele vai mostrar que Deus não deixou isso reservado apenas para um grupo seleto. Capítulo 2, versículo 39, Pedro diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. 2 pontos. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Você foi chamado? Então você está incluído em Atos 2 e 39. A todos quantos o Senhor chamar. Então, se eu restringo isto a um tempo ou a um grupo, a minha autoridade quer ser maior do que a autoridade da palavra. E a autoridade da palavra é a autoridade final. Então, a promessa do derramamento do Espírito Santo ainda está em pleno funcionamento. E aí, irmãos, tem uma figura aí que eu pedi para botar para você ver como Deus alcançou, num culto só, várias partes do globo. Olha aí, eu disse que no Antigo Testamento o movimento era centrípeto. Quem quisesse conhecer a Deus tinha que vir das regiões para o epicentro ali, o meio ali está Jerusalém. Em Pentecoste, Deus alcança essas nações que Pedro cita, ou melhor, Lucas cita, aí em Atos 2, verso 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, mesopotâmios, pessoas da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia e também de Cirene. Também o verso 10 fala dos forasteiros romanos e o verso 11 ainda dos cretenses e dos árabes. Até os árabes foram alcançados nesse culto de Pentecostes. Foi o culto que mais teve tradução simultânea por minuto. Glória a Deus. E o intérprete era o mesmo. Era o Espírito Santo. Pegue um intérprete para interpretar um pregador e, no mínimo, eu estou pregando aqui em português e o camarada vai ter que traduzir para inglês e espanhol, que são 2 línguas mais tradicionais. Traduzir só para uma língua dá trabalho. Imagina eu estar pregando e ele está traduzindo. Tem irmãos aqui que falam inglês e espanhol. Esse culto ia acabar de 11 horas. Agora o Espírito Santo simultaneamente traduziu 14 idiomas. Glória. A língua falada ali, glória a Deus, nós cremos que eram línguas estranhas, línguas espirituais, e Deus fazia eles ouvirem no seu próprio idioma. Então ali tem o fenômeno, o evento da língua espiritual e também da língua idioma que Deus vai permitir que cada um escute. Isso não é só daquele tempo.
nós conhecemos testemunhos de irmãos que evangelizam diversas partes do globo da terra e ou falaram e alguém ouviu e disse, eu estou entendendo a minha língua, você fala a minha língua? Não, não falo. Ou pessoas que viajando ouviram e entenderam alguém falando na sua própria língua. Eu mesmo já entendi isso. Já fui para um culto falado em alemão e o Senhor me fazia entender tudo. Eu chorava de me acabar naquele culto, nunca me esqueço. E entendia tudo que estava sendo falado. Quando acabou o culto, os irmãos, com você a palavra, eu digo, eu não sei falar. Mas eu entendia tudo. Deus deu naquele momento aquela motivação para nós entendermos aquele culto. Lembro de muitos testemunhos de missionários, de evangelistas, de irmãos que desbravam a obra em tribos indígenas, em regiões remotas do globo, que já tiveram essa experiência, não é? Mas tudo isso com o intuito da glorificação do nome do Senhor, da edificação do corpo de Cristo e também do alcance de almas na tarefa evangelística, né? A outra figura também bem interessante, tem uma estratégia mais didática, a segunda figura mostra como de Jerusalém Deus faz irradiar o evangelho, porque essas pessoas que foram para o culto, viram o evangelho, creram, foram transformadas e com certeza saíram dali como missionários. Então, olhe como o movimento agora é centrífugo. Deus espalhando, disseminando o evangelho do centro para as partes. E olhe o raio, irmão, de alcance de um culto só. Foi um culto, viu? Para a glória de Deus. Não foi uma semana de avivamento, não foi uma semana de congresso. Em um culto, olha o alcance do evangelho. Glória a Deus. Porque, evidentemente, a palavra ali, ela estava sendo pregada e estava gerando efeito. Qual é o efeito da palavra que foi pregada? Verso 37. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração. E a palavra grega aqui para compungir é forte e ferroada. Esfaquear, traspassar. Como pegar uma faca, um facão e atravessar o corpo de alguém. Foi isso que eles sentiram quando Pedro estava pregando, porque a mensagem era a mensagem de arrependimento. Teve até um irmão que mandou para mim um vídeo, né? Eu até falei segunda, um vídeo muito bom de um pastor dizendo, se você faz parte de uma igreja, que você vai lá ouvir todas as vezes a palavra, você não tem um dia que você não sai chateado, irritado, que a palavra não lhe confronta, mude de igreja, porque a palavra não está sendo pregada. Porque a palavra de Deus, em algum momento, tem que nos ferroar, tem que nos bater, tem que nos queimar. Essa coisa de uma palavra somente para dar uma motivação, isso aí você vai para o centro de convenção, e deve ter alguma palestra lá, é só Teatro Santa Isabel, deve ter alguém lá responsável para isso. Mas o evangelho, ele compunge o coração. Ele ferroa o coração, mas não é para matar, nem é para destruir. É para produzir no homem um quebrantamento. O homem despertar, levar um golpe de Deus. Mas este golpe não destrói, este golpe constrói. Alguém tem as escamas dos olhos caídas e diz, eu preciso fazer algo. O que é que a gente precisa fazer, disseram a Pedro, não é? Não foram indiferentes à palavra. Palavra que gerou transformação. Tem outra tradução que diz dor profunda que faz a alma chorar. Sentiram esta dor e procuraram dar uma resposta. E aí o verso 38, Pedro diz, o que vocês precisam fazer é arrepender-se e ser, o que, igreja? Batizado em nome de Jesus Cristo para o quê? Perdão dos pecados. É importante chamar a atenção de uma coisa, ainda mais nos dias de hoje, que para a igreja cristã, e não só a primitiva, a igreja cristã de maneira geral, a fé e o batismo são duas coisas que estão intrinsecamente ligados. No livro de Atos nós vamos ver como o ato de alguém crer e ser batizado em águas era algo conjugado. Hoje há uma distância quilométrica. A pessoa diz que crê, passa a congregar, às vezes até dentro de departamentos da igreja, está aqui há 20 anos, 70 anos, irmão, você quer se batizar? Não, não estou preparado ainda. O Espírito Santo ainda não tocou no meu coração. É por isso que eu tenho dito, e às vezes sinto a impressão de que estou falando para as paredes,
Não é permitido, não autorizo. Como apacentador desse rebanho, no dia que eu sair e vier outro, pode mudar. Porque mudando o sacerdote, muda-se a lei. Mas não é permitido, irmão, uma pessoa estar num coral da igreja, estar numa comissão, estar numa campanha evangelizadora, qualquer outro departamento da igreja, se o camarada, o cidadão, a cidadã, não quer descer as águas, não quer dar um testemunho público do seu compromisso com o evangelho. Não está preparado para descer as águas, então também não está preparado para cantar no coral. Então também não está preparado para sair a campo, pode evangelizar, vai levar semente. Agora, dentro do departamento, não. Por quê? Porque eu estou indo de encontro ao manual missiológico, homilético e doutrinário de Atos dos Apóstolos. Eu só vou citar algumas referências, para depois eu dizer que eu estou falando aqui a minha opinião. Em Atos 2, quando Pedro diz que eles vão ser batizados, no verso de número 40... é-nos dito que com muitas outras palavras ele dava testemunho e exortação, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha a resposta, verso 41. Quantos deram o nome para o batismo? Diz aí o verso 41. Quantos disseram, então a gente quer se batizar? Quase 3.000 almas, não é? Vamos lá para o capítulo 8, versículo 12. Nós temos o episódio do evangelho em Samaria. E é-nos dito aí que como criam na pregação do evangelista Filipe, que pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Observe que crer e ser batizado eram eventos consequentes. Veja aí também neste mesmo capítulo, versículo 36, agora Filipe evangelizando para o etíope, o eunuco da rainha Candace. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse assim: tem que ter as 20 aulas do discipulado. Foi? Tem que comprar a camisa da campanha. Não. Ele disse aí, o que foi? É lícito, se creis de todo o coração. Então, se tem alguém na igreja, e suporte a palavra, que está aqui, mas diz: eu não quero batizar, você ainda não crê de todo o coração. Você só crê com uma parte do miocárdio. Só crê com o ventrículo esquerdo, ou com o átrio direito. As cavidades todas não foi tomada ainda. Porque uma pessoa que diz que crê, mas não quer dar esse testemunho, ela ainda não crê de todo o coração. Mas, se crê de todo o coração, olha a resposta dele: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Mandou parar o carro na hora, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Batismo por imersão. Mergulhou ele na água. Aí vê o que Deus fez no verso 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Veio para Jerusalém como turista, voltou como missionário para levar o evangelho ali na África. Então, irmãos, nós precisamos evangelizar e dar às pessoas este sinal de sua responsabilidade. Estou pregando o evangelho. Creia e seja batizado. Agora, ninguém vai estar procurando gente para se batizar também de bolo. Claro que não. Para fazer número. Não. Ninguém está preocupado com isso. Se formos fazer, temos que fazer de pessoas de fato que creem. Não é? Vamos lá ao capítulo 10. O caso do centurião Cornélio. Capítulo 10, verso 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, não é? Porque vejam bem, aqui foi um mistério interessante. Aqui o batismo com o Espírito Santo veio antes do batismo em água. E aí o próprio Espírito quebrou o protocolo, porque o protocolo que a gente pensa, primeiro o camarada vem, aceita Cristo, não é? Confessa Cristo como Salvador, aí entra no discipulado, fica vindo por ciclo de oração, aí Deus vai queimando, lá na frente, desce as águas, depois mais na frente Jesus batiza. Esse é o protocolo humano, mas às vezes o Espírito quebra o próprio protocolo. E às vezes a pessoa é batizada com o Espírito Santo, recebe esse poder antes até do batismo em águas. Outros é no mesmo dia. Se você for o melhor culto, os melhores cultos é o culto de batismo no Templo Central. Você vai ver muita gente sendo batizada com o Espírito Santo na fila
do tanque. Outros, quando mergulha no tanque e levanta batizado. No dia que eu fui batizado, eu me lembro muito sendo batizado assim, na fila, e aquele fogo alastrando os corações. Na casa de Cornélio, Pedro viu algo, e eu achei que foi bom, porque Pedro tinha uma raiz religiosa muito forte. Pedro tinha uma raiz judaizante. Então, quando ele chegou lá, Jeová já fez todo mundo pipocar, o povo estava tudo cheio. Aí ele disse, espera aí, o que é que impede vocês descer as águas? Talvez tinha algum irmão dizendo, não, tem que botar no discipulado. Tem as 20 lições. Aí Pedro disse, mas eles já estão falando de língua, irmão. Já estão pulando de um pé só, já estão marchando, cortando o laço, né? O que é que lhes impede de descer a água? Olha aqui, verso 47. Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, a igreja precisa se posicionar sobre esta ordenança, porque fé e batismo estão intimamente conectados. Agora, o batismo sempre vem depois da fé em Cristo. Ninguém vai se batizar para ficar mais crente. Por que você quer se batizar, irmão? Para ter mais intimidade com Cristo. Não. Essa intimidade vem primeiro. A fé vem primeiro. O batismo é uma confissão pública desta fé. Amém, igreja? E aí, nós vamos observar que essa efusão do Espírito, essa grande quantidade de pessoas aceitando o Evangelho, evidentemente era fruto de uma pregação compromissada com as Escrituras. Eu disse aos irmãos que Atos também é um manual homilético, ou seja, aqui tem muitos sermões. Para quem quer aprender a pregar, é só ver o sermão de Pedro, de Paulo, de Estevão. E a gente vai ter modelos aqui maravilhosos. O sermão de Pedro, aí do capítulo 2, nós vamos observar algumas características. Primeiro, tinha um alvo. Quem era o alvo do sermão de Pedro? Atos 2 e 22. Quem era o público-alvo da pregação de Pedro? Eu tenho que ter um público. Eu tenho que saber para quem eu estou pregando. Para que a mensagem seja direcionada. Deus não fala com palmeira. Deus não fala com gato. Vi um irmão uma vez pregando para os gatos, mas Deus não fala para gato. Deus não fala para árvore. Deus não fala para passarinho. Deus fala para homens. Seres racionais. Não é isso? E quem era o público-alvo da pregação de Pedro, Atos 2, 22? Quem era? O quê? Os judeus. Aí aparece na versão corrigida, varões israelitas. Era o alvo. Assim como tinha um alvo, também tinha um centro. Quem era o centro da pregação de Pedro? Versos 22, verso 23 e verso 24. Leia aí bem rápido, é tarefa de classe. Quem é o personagem central desse versículo 22 ao 24? É Pedro, ele está contando o testemunho dele. Grande noite de testemunho. Vou contar como Deus curou o câncer, todas as consultas que eu fiz, resultado de todos os exames, toda a palavra que o médico diz. O endereço do hospital, não, nada disso. Nenhum testemunho, nenhuma história pode ser maior do que a pregação do Evangelho. Quando se prega o Evangelho, quem é o centro? Atos 22 a 24, ele já começa falando do varão aprovado por Deus. Quem é este varão? Jesus, o Nazareno. Então a mensagem dele era cristocêntrica. E ele fala aqui de Jesus como um homem que fez sinais, como um homem que foi entregue para morrer. Mas o verso 23, Pedro nos dá uma lição da soberania de Deus. Porque ele diz que Jesus foi entregue pela presciência de Deus. Então não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi Anás, não foi Caifás, nem foi a turba que o crucificou. Já estava no projeto do Pai que isto acontecesse, Pedro disse. Não foi vocês não se vangloriem que foi vocês que fizeram isso. Porque isso era um decreto do Pai. Vocês crucificaram, mataram, mas o Pai o ressuscitou. Glória a Deus. Mas esta pregação não era uma pregação morta, mecânica, amparada apenas no discurso humano. Essa pregação era acompanhada com o derramamento do Espírito Santo. Verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque aqui também foi diferente. Aqui, geralmente a gente prega, e no final chama lá na frente, e o povo recebe. Aqui foi o contrário, o poder veio antes. E Pedro pregou para explicar o que era aquilo que eles estavam vendo.
Porque a gente viu que um grupo olhou para aquilo e ficou maravilhado. Outro grupo viu aquilo e zombou. Quem foi o grupo que ficou maravilhado? Os helenistas, os gregos. Disseram, rapaz, que coisa tremenda. E quem foi o grupo que zombou e disse, está tudo cheio, ó, de cachaça? Os judeus. Os de casa mesmo zombaram da efusão do Espírito. Aí Pedro faz a pregação, veja que coisa, não para explicar aos gregos, porque os gregos já estavam levantando a mão e dando glória. Mas ele faz a pregação para ensinar os de casa o que era aquilo que estava acontecendo. E aí é por isso que Deus derrama esse poder, para que a pregação venha acompanhada desse testemunho de prodígios e de sinais. O efeito da pregação, verso 37, moveu, compungiu, quebrantou o coração e também levou o povo, levou os ouvintes a uma decisão. Agora, quem opera a decisão é o Espírito Santo. Nenhum homem, nenhuma retórica consegue produzir decisão na cabeça de ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Não é? Então, por isso que não adianta a gente ficar... Às vezes, a mensagem é 20 minutos e o convite é 40 minutos. E se ora, e se canta, e se manda todo mundo estender a mão, e se faz ameaça. É a última oportunidade, você pode sair daqui e ser morto. Irmão, você tinha 1 hora para pregar. Se o que você falou não convenceu, não precisa fazer mais ameaça. Não precisa. Tem às vezes pessoas que dizem assim, olha, eu vou lá, mas diga lá aos irmãos para não ficar me chamando, não diga para falar meu nome, para ficar de pé, mandar toda a igreja olhar. Olha para aquele irmão, estende tua mão. Irmão, por favor, a gente precisa ter sabedoria, porque quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo faz isso antes da pessoa chegar no culto, glória a Deus. Não é? Como o esposo de irmã Célia, glória a Deus. Chegou aqui já decidido, não foi? Chegou no fim do culto. Talvez se o pregador ouvisse ele aceitando a Cristo, eita, ganhei uma alma. Sai daí, rapaz, intrometido. Tu não ganhasse foi nada. Por quê? Já veio de casa. Foi para o bar. Foi para o bar, quando chegou no bar, começou a chorar. Eu estou sentindo um negócio aqui. E dizia dentro de casa, eu vou quando eu quiser. Não é ninguém que vai me chamar, não. O Espírito Santo viu e disse, não. Você não vai quando você quiser, não. Você vai quando eu quiser. Eu vou mostrar a você. Passou o dia no bar tentando beber e ficava chorando, glória. E os amigos perguntando, o que é que tu tem? Não sei, estou sentindo um negócio aqui, eu não sei. Foi para casa, trocou de roupa, chegou aqui, o culto já tinha acabado, veio para cá. Oh, eu quero entregar a minha vida. Quer entregar a vida, é? Então vai começar se humilhando. Dobra o joelho, eu disse para ele. Dobra o joelho aqui, não é diante de mim, não é diante do Pai. Chorando como criança, está aí. Caminhando até hoje para a glória de Deus, não é? Quem faz é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz. Por isso que os nossos cultos têm que ser cheios do Espírito Santo. Tem culto que o Espírito Santo só vem aparecer no final do culto, 7:50. O Espírito Santo já tem que estar operando no começo do culto. A gente já tem que entrar convidando ele. Vamos comigo, Pai. Sopra, Espírito, o teu vento. Derrama, Espírito, sobre nós a tua água. Queima-nos com o teu fogo. Unge-nos com o teu óleo. Porque nós não sabemos quem vai entrar por essas portas. E às vezes entra coração duro, coração, irmão, fechado, mas não aguenta. Não aguenta. Água, vento, fogo e óleo. Água, vento, fogo e óleo. O coral canta chuva de água. A comissão canta labareda. O dege canta torrente de óleo. E o coração está ali, ó. Água, vento, fogo, óleo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a vida é transformada pelo poder do Evangelho do Senhor, não é? Agora, aquele culto mecânico. Canta fulano, canta beltrano, canta ciclano outro. Aquela liturgia missal. Entende? E evidentemente, não acontece nada. É só mais uma marcação lá na ata da frequência, mais um ponto lá na tabela. Jesus, eu vim, viu, presente. Não veio para aqui para fazer isso. É o culto, evidentemente, ao Senhor, mas para que vidas sejam alcançadas. E aí, queridos irmãos, quando a gente recebe vidas, a gente também tem que saber cuidar delas. Não é isso? Não adianta ganhar vidas, evangelizar, fazer missão e tanta coisa, e depois dizer, salve-se quem puder. Escapa-te por ti mesmo. Deus por todos e cada um por si. Não, irmãos. Evangelho é um convite à caminhada, porque nós estamos não numa caminhada, numa competição, para ver quem chega primeiro. Todos têm que chegar. E o Evangelho é isso, é a gente caminhar junto com Jesus. E evidentemente, às vezes a gente ganha muito, mas também perde. A gente não consegue fazer o trabalho do discipulado.
E o trabalho do discipulado que eu digo não é a lição do domingo de manhã, porque o discipulado não se restringe àquilo. Tem pessoas que só vão adquirir uma maturidade cristã para conseguir caminhar só 5 anos depois. Tem gente que leva 10 anos, irmão, uma década para amadurecer na fé. Tem gente, irmão, não se engane. A gente pastoreia a igreja, a gente vê. Tem gente que vai demorar 50 anos, tem gente que vai demorar a vida toda. E tem gente que nunca vai amadurecer. A misericórdia de Deus na vida dele é que antes de levar ele, vai completar o que falta para que a criatura chegue lá. Porque tem gente, disse Paulo, que aprende sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Então a gente não pode tabelar 20 lições de discipulado, 1 trimestre da EBD, 2 cultos de doutrina e você já chega no céu. Não é assim. É um trabalhar paulatino, progressivo. Tem gente que está no culto, ouve a palavra, quando termina o culto, não parece que não aprendeu nada. Tem gente que frequenta, faz parte dos órgãos da igreja, está ativo, proativo, mas ainda não amadureceu na fé. Porque atingir a estatura de varão perfeito é algo muito sublime, não acontece do dia para a noite. Há um preparo. Olha, Paulo, que era Paulo, hebreu de hebreus, foi 3 anos, irmãos, para o deserto da Arábia. Porque ele faltava essa expertise, este insight, esta sensibilidade espiritual. A gente tem um grupo, às vezes, de pessoas muito mística, muito espiritual, muito visionária, vê tudo, e no final não vê nada. Temos o grupo também dos racionalistas ao extremo, os crentes de Apolo, né? Os crentes que têm aquela visão esclarecida de tudo e de todos também, uma explicação para tudo, uma técnica, uma tática. Mas o que o Senhor quer é que a gente tenha uma maturidade que equilibra esse conhecimento com a graça, não é? Esta visão esclarecida com o sentimento, irmão. Experimentar aquilo que a gente prega, viver o que a gente canta. Tem muita gente cantando, irmão, e nem sabe o que está cantando, nem lê o que está cantando, como eu falei aqui segunda, nem lê. Tem a pasta lá com a letra e nem lê o que está cantando, sabe nem o significado do que está cantando. Pessoas que estão lendo a Bíblia, irmão, só para fazer um plano de leitura anual, mas não extrai daquilo. Entende? Come a casca, o bago, tudo, até a semente, mas não extrai daquilo o nutriente. Ele vai vivendo a vida assim até Deus ter misericórdia dele. E nem que seja no último dia, o clarão do caminho de Damasco aparecer, ele poder perceber alguma coisa espiritual. Mas nós precisamos lutar para, como igreja, produzir amadurecimento espiritual no nosso povo. Para a gente deixar de queixinhas, de queixumes. Entende? Não dá mais, não dá isso e aquilo. Falta maturidade. Falta maturidade. E às vezes essa maturidade que é ausente, não é do neófito que se converteu agora, é de crente antigo, que está na igreja há muito tempo, que não suporta qualquer coisa. Que igreja é essa? Que cristianismo é esse? Que não está enquadrado em 5 de Mateus, no choro, na perseguição, na sede, na fome de justiça. Essa pessoa que não pode ser injustiçada não foi chamada para reinar. Não, irmão. Nós fomos chamados para sofrer. Nós fomos chamados para ser incompreendido, caluniado, maltratado. A gente foi chamado para ser zombado, ridicularizado pelo mundo. E o mundo tem seus representantes também aqui dentro. Não basta-nos as lutas exteriores. Há pessoas dentro da igreja que são mundanas, carnais, não regeneradas, e contribuem para essa nossa prova, contribuem para essa nossa cruz, contribuem para essas nossas lágrimas. Mas o Senhor disse que somos bem-aventurados quando passamos por tudo isso, porque no futuro seremos saciados, seremos consolados, herdaremos a terra, seremos chamados filhos do Deus vivo, reinaremos com Cristo, sentaremos no trono. Vale a pena passar por tudo isso, porque há uma coroa que será trocada pela cruz, a lágrima dará lugar ao riso, o pano de saco a vestes de justiça, e o Senhor nos fará viver os prazeres, as delícias e os deleites da eternidade na sua presença. Mas precisamos de maturidade para suportar o aqui e agora. Olha, eu vou ficar 3 meses porque aquela irmã olhou para mim de cara feia. Eu vou ficar 3 meses sem vir. Preciso me recuperar. Oh, Deus. Se Jesus fosse assim, não pisava na sinagoga.
Porque a sinagoga era o lugar que ele ouvia mais piada. A sinagoga era o lugar que ele mais levava soco e pontapé. Que ele ouvia pirela, que ele ouvia escarnecedores fazer brincadeiras das suas obras e das suas palavras. Mas todo sábado, Jesus estava onde? Na sinagoga. Vocês não gostam não? Mas eu vou estar aqui, eu vou pregar a palavra. Glória. Glória. Não dependo de bandeira nem de torcida organizada. Eu sou o filho do homem. Glória. Era alguém falando mal, era alguém maltratando, mas Jesus estendendo a mão para curar, para libertar, para proteger os homens da maldição, porque ele tinha uma missão, e a missão dele era maior do que as coisas que ele enfrentava na terra. Se um olhasse, falando de mim, deu língua para mim, se isso é suficiente para parar sua caminhada, você está, irmão, menosprezando o sacrifício de Jesus na sua vida. E tem crente menosprezando o sacrifício de Jesus. Olha ela como olha para mim, irmão, o sangue de Jesus é maior do que isso. Glória. Cristo desprezou a afronta. Era alguém afrontando e ele dizendo: fica aí falando só, eu sei quem me chamou. Eu vou cumprir o propósito, eu vou cumprir o propósito, eu vou cumprir o propósito. E ele cumpriu e disse ao Pai: devolva, Pai, a glória que eu tinha contigo, porque eu tenho completado a missão que tu confiaste a mim. Ai, irmão, olha ela, irmão. Olha, você não é Kiko, irmão de Chaves, não, viu? Para chamar sua mãe. Você é filho do Deus vivo. Vai chorar nos pés dele. Vai pedir consolo a ele. E ele vai chegar ao teu encontro. Deixa de ser crente geleia. Deixa de ser crente isopor. E seja revestido desta autoridade, deste renovo, desta graça, para caminhar na presença do El Shaddai. Crente que procura a gente no fim do culto, a gente pensa que é para tratar projetos do reino, é para dizer: olha. A gente pensa que o crente vem chamar a gente para tratar de obras, de projetos de evangelização. Olha ela. Querido, vá para a cruz. Chega perto de Jesus. Vai para a cruz e vai para perto de Jesus, porque tu vai ver o sangue escorrendo, tu vai ver os cravos, tu vai ver espinho, tu vai ver lança, tu vai ver zombateiros e escarnecedores, mas ele dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Pai, está consumado. Deixa de falar com o zombateiro e começa a falar com o Pai. Deixa de falar com o escarnecedor e fala com o Pai, porque com o Pai tem consolo, com o Pai tem alívio, no Pai tem esperança de dias melhores. Vamos melhorar, irmão. Vamos melhorar. Vamos melhorar como igreja e atingir a maturidade do discipulado cristão. Porque a igreja é isso. Igreja é vir para Cristo com a mazela, com o câncer moral, com os tumores éticos, mas deixar ser tratado por Ele, deixar ser transformado por Ele, deixar que o bisturi da palavra vá cortando, vá abrindo e tirando o que está escondido lá dentro, se deixar ser queimado, se deixar ser lixado por Jeová. Ninguém aqui é bibelô de Deus para ficar em prateleira, não. A gente é barro, e o barro ele pisa, ele amassa, ele queima, ele lixa, mas depois ele lhe dá o tesouro. Glória, ele coloca dentro do recipiente um produto para que a excelência do poder seja dele. Amém, irmãos? Será que você suporta esta palavra? Se suportar, escapará. Glória! Se suportar, escapará. Vamos melhorar o nosso discipulado. Vamos melhorar a nossa formação espiritual. Glória a Deus. Com lições práticas que conduzem os nossos irmãos ao céu, a nova Jerusalém. Na próxima semana, se Deus permitir, a gente vê as características deste discipulado prático na vida da igreja, ainda dentro de Atos 2. Não é só ganhar uma multidão, mas depois que procurar, cadê? Ô, irmão, não resistiram. Não, precisamos agregar, mas precisamos fortalecer. Precisamos melhorar a qualidade do corpo de Cristo. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo, não, somos nós. Porque Ele dá dons para que cada um de nós contribuamos com a edificação do corpo de Cristo.